Entender um pouquinho da sua percepção sobre esse movimento, porque a China acaba tendo os dados ali mostrados muito pelas autoridades, a gente não sabe muito bem exatamente o que está acontecendo, mas levantou-se a suspeita de que os preços estariam sendo inflados, que os fornecedores estariam se valendo até mesmo de algumas notícias falsas para poder inflacionar o preço do minério. E a China querendo dar um basta nisso para trazer para baixo. Quais seriam as implicações de todo esse movimento, não só na China, mas também para as empresas aqui no Brasil, como a gente está vendo essa movimentação baixista no começo do pregão de hoje? Como participante que me antecedeu, e acredito que ele tenha sido muito bem colocado para falar justamente das dúvidas que as informações vindas da China nos causam, né? Então sempre vai ter ruído proveniente de informação chinesa. É claro que a gente vinha tendo até agora um certo movimento positivo para as empresas do setor de mineração e siderúrgica aqui listadas no Brasil. E o Brasil, como também sabemos, é muito sensível a esses movimentos das commodities em nível internacional. A gente estava até fazendo um experimento na semana passada aqui com outros dados relativos ao desenvolvimento brasileiro e também com o desempenho das commodities no mundo. E a correlação, claro que a gente não pode afirmar causalidade em tudo, mas a correlação existe, né? Porque inevitavelmente o Brasil ele acaba sendo sim um país percebido como a grande player de commodities em nível mundial. Em se tratando da China em específico, a gente precisa separar agora um pouquinho de ruído de curto prazo para o que a gente pode entender algo como mais fundamentado. A gente está passando agora por um processo de reabertura da China, esse processo que aparentemente, pelo menos agora, não vai ser revertido. Se for, daí sim teremos novamente um ruído, um choque negativo para os preços das commodities, mas olhando, saindo um pouco desse ruído de curto prazo, que hoje provavelmente vai ser um dia difícil para as commodities e, consequentemente, um dia difícil para ativos brasileiros. Olhando para uma janela um pouco mais dilatada, esse processo de reabertura, ele tem duas leituras possíveis. A primeira leitura é que, diferente dos outros processos de reabertura, ele vai encontrar as outras economias globais já num processo de desaceleração e de maturidade, ou início de maturidade do processo de aperto monetário que começou no ano passado. Então ele vai pegar no contrapé o mundo. Isso deve emparedar um pouco dessa recuperação, entre aspas, da economia chinesa, que no ano passado foi mal, os padrões históricos desde a década de 70. A segunda leitura que a gente pode ter desse movimento é que possa servir eventualmente para um amortecedor de uma desaceleração mais brusca global. Nessa segunda leitura, você tem uma perspectiva um pouco melhor ou não tão ruim para as commodities. O que eu quero dizer com isso? Porque a gente sabe que o que paga, né, no mercado de ações, propriamente dito, é o fluxo de caixa. As commodities passaram por uma década muito difícil e os grandes players, em grande maioria, conseguiram se reeducar, o que permitiria uma eficiência de custos maior para patamares bastante vantajados que a gente já verifica em commodities. Ou seja, se a gente conseguir um amortecedor para que evite quedas muito bruscas dos preços das commodities, entre elas minério de ferro, que a gente conversa aqui, a gente pode ter uma perspectiva para 2023 que não seja desastrosa para as commodities de maneira geral. É claro que hoje, inevitavelmente, por conta desses ruídos e por conta dessas informações conflitosas que sempre a gente vê da China, a gente possa ter uma janela um pouco mais curta de tempo, mais complicada. Mas ainda assim, há espaço para um cenário de probabilidade razoável de se materializar, mais construtível para as commodities em 2023, ou pelo menos não tão destrutivo, né? Algo mais próximo da mediocridade, mas não tão ruim. Maravilha. Matheus, eu estou aqui com o Vandique Silveira, ele tem perguntas também para você. Vandique, fica à vontade. Olá, Matheus, tudo bem? Bom dia, muito bom estar com você, excelente observações que você fez. E eu tenho uma pergunta que tem a ver com o papel das commodities, uma vez que elas foram o alicerce de receitas extraordinárias para o Brasil durante o ano de 2021 e durante o ano de 2022, praticamente salvando o nosso pescoço. Como vai ficar essa situação para 2023, uma vez que o plano de estabilização fiscal do nosso ministro Haddad, ele tem um peso muito forte nos 242 bilhões, apenas 50 são em cortes de gastos, só que o resto faz com que a gente tenha uma expectativa ou uma reza forte para que existam de novo, em 2023,
ou algum pedaço, né, um resquício desse boom de commodity, trazendo de volta receitas extraordinárias. Qual que é o seu ponto de vista? Porque eu sei que commodities no Brasil a gente pode dividir entre commodities da agricultura, nós também temos o petróleo. E a gente vê que existe uma queda, por enquanto, nesse momento, em ambas direções. Como é que você vê isso e se é possível que essas receitas extras se, de fato, materializem para o Brasil? Muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta, eu acho que ela é chave para entender o momento atual, porque nós entendemos o Brasil, pelo menos a última janela de tempo, os últimos 3 anos, foi a prova disso. O calcanhar de Aquiles do Brasil hoje é o fiscal. Ele é um problema que a gente não é de hoje, a gente sabe, a gente carrega isso já há algum tempo, se aprofundou muito desde a crise da era Dilma, né, que acabou com o governo dela. A gente tentou algumas soluções, explodiu de novo com a pandemia e desde então a gente não consegue mais sair dessa armadilha que se tornou o fiscal brasileiro, que estressa a curva de juros, prejudica a percepção de valor e, consequentemente, a gente perde muito do nosso sustentáculo para ter visões de mais longo prazo, de sustentabilidade, etc. E tal. Como você muito bem colocou, a gente passou por um tempo de receitas extraordinárias que nos ajudaram muito, né, e também processos de inflação, que costumeiramente também ajuda parte da arrecadação, e, consequentemente, a gente conseguiu ter superávit agora na última janela de tempo. Resta entender agora o novo arcabouço fiscal, que a gente não tem nenhuma pista de qual será e, consequentemente, a gente não consegue nem comentar. Esperamos que até abril a gente já tenha alguma coisa para a gente trabalhar números, mas, por enquanto, a gente não tem nada formal. Sobre a reforma fiscal, que foi até passada, escanteada, né, por conta da questão da Americanas na semana passada, ela é um alívio do ponto de vista que tenta sanar o déficit desse ano, que foi muito prejudicado em termos de perspectiva em vários sentidos, desde a PEC da transição no ano passado. A gente viu esse show de horrores, né, no final do ano passado, mas ao mesmo tempo que ele é um alívio nesse sentido, como você colocou, 80% dele é de aumento da arrecadação, né? Vem aumento de tributos, né? Pague seu imposto em dia porque o governo vai precisar, e não de corte de gastos, como a gente viu que aconteceu no pós-pandemia. Isso sim, um processo que aconteceu, eu acredito que poucos países tiveram uma expansão de gasto público e uma redução tão forte em tão pouco tempo. Se mostrou bastante eficiente, pelo menos à época, a equipe do Guedes nessa transição, né, com todos os seus deméritos e acertos e erros, né, essa transição propriamente foi um grande acerto do seu governo, do governo do Bolsonaro, porque justamente teve essa transição. Agora, para a arrecadação que a gente observa agora, parte dela vai ser sustentável, né, ou parte dela não. Olhando para as commodities, né, a gente tem um efeito base que não vai se repetir, claro, nitidamente ele não vai se repetir, mas a gente pode se manter com patamares um pouquinho mais sustentáveis, né, pelo menos de preços commodities, que vão ajudar, sim, mas também não soluciona o problema da arrecadação. O Haddad chegou há pouco em Davos e já disse seus primeiros comentários que foram muito em linha com o que a gente ouviu no final de semana e na semana passada, justamente quando ele apresentou o plano. Então a gente deve caminhar, segundo as projeções do Ministério da Fazenda, devo deixar bem claro aqui, para algo em torno de 0,5% e 1% de déficit nesse ano, porque as metas que foram colocadas ali com tudo de arrecadação não vão se concretizar. É muito difícil você ter 100% de aproveitamento em tudo que foi colocado ali, porque zeraria o déficit com boa parte vindo de arrecadação, de fato, se tudo se cumprisse 100% nesse ano. Mas não acontecerá, provavelmente. Mas caminhar para 0,5% e zerar no ano que vem. Difícil dizer isso. Não dá para trabalhar para o cenário para 2024 ainda sem o novo arcabouço fiscal. Então, o fiscal brasileiro é o calcanhar de Aquiles, não tem perspectivas tão positivas do ponto de vista desse novo arcabouço no curto prazo, pelo menos até que seja apresentado. Claro que no interior da equipe do Haddad tem nomes bons e nomes não tão bons, né? A gente tem, por exemplo, o Cedron se mostrou ser uma pessoa bastante ponderada, você tem o Bernardo Api, ali tem outros nomes que não são tão bem vistos pelo mercado, nomes mais ligados à heterodoxia econômica, que poderiam ou traziam a lembrança do que foi a nova matriz fiscal da Dilma. Se pode se repetir o que a gente viu nos 2 últimos anos, acho mais difícil que aconteça, tá? Então, provavelmente a gente não terá anos tão bons de receita extraordinária como a gente teve. Como a gente pode falar, são receitas extraordinárias, né? Não pode repetir ad eterno. Talvez haja, sim, caso se confirme
essa recuperação chinesa, como a gente tem falado, e as desacelerações dos países centrais, ocidentais, Estados Unidos e países da Europa principalmente, caso essas desacelerações não sejam tão bruscas ou não causem recessão, de modo que também tenhamos um patamar um pouco mais sustentável, os preços das commodities não arrefeçam tanto, daí sim a gente teria patamar para ter um pouquinho melhor de perspectiva de arrecadação do governo. Mas, novamente, do outro lado, que é a questão dos custos, ainda precisa de reforma administrativa, que também foi uma das promessas de campanha, né? Promessas das superabertas, com pouca materialidade, mas ainda assim foi dito. E a reforma tributária, que promete reorganizar essa questão, ou reequacionar essa questão do tributos. Hoje ainda é bastante nebuloso caminhar por esse contexto, até mesmo porque, como eu falei, é o grande calcanhar de Aquiles, tem várias pessoas se debruçando e tem feito muito preço sobre os ativos. A gente viveu uma saga, né? 2020 foi a grande expansão dos gastos justificáveis por conta das pandemias. 2021 teve a questão dos precatórios, que até a metade do ano a bolsa era uma, depois da metade a bolsa foi outra, com uma leitura muito mais pessimista. E ano passado a gente teve a PEC das bondades, ou PEC kamikaze, dê o nome que você quiser, a gente teve as eleições e a PEC da transição, tudo isso provocando ruído fiscal, ao mesmo tempo que a gente via com um aperto monetário. Então você teve muito estresse sobre a curva de juros e, consequentemente, a gente teve esse ano desastroso, inclusive para os maiores gestores do Brasil. Para frente, a gente ainda vai ter ruído, sim, sobre a curva de juros, porque, como eu falei, não tem materialidade ainda. Tem espaço para um pouco mais de otimismo? Tem. Os ativos já estão muito descontados, mas é difícil trabalhar agora com um cenário tão construtivo. A gente flerta ou com um desastre ou com uma mediocridade. A mediocridade já seria bom, porque se os ativos brasileiros voltarem à média em termos de valuation, já teríamos uma certa apreciação, ou seja, um desfecho mais positivo para ativos brasileiros ao longo do ano, derivado justamente dessas perspectivas fiscais que a gente tem conversado. Mas o caminho ainda é bastante nebuloso para a gente trabalhar com números mais formais ou com cenários de maior probabilidade, né? Hoje a gente tem só o plano agora recentemente apresentado, mas que também tem um detrator, porque aumenta imposto e, consequentemente, pega na atividade do outro lado, né? Matheus, deixa eu entrar nessa conversa também aqui com vocês. Primeiro lugar, né? Obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, que se você quiser complementar alguma fala do Matheus, fica à vontade, porque depois eu vou mudar de assunto aqui. Queria entrar um pouco mais no nosso local aqui. Quer complementar alguma questão aí que o Matheus trouxe? Pode ficar à vontade. Gostaria. Matheus, fantástica a sua análise. Eu concordo em gênero, número e grau com a sua visão e perspectiva. O que eu gostaria que você comentasse é bifurcado, né? Vamos falar o seguinte. Primeiro, nós temos ruídos bastante esotéricos acontecendo no mercado, pressão inclusive pelo próprio ministro da Fazenda, para que haja corte de taxa Selic, né? Corte no nosso juro básico. Pelo outro lado, eu sou um investidor internacional, sou um estrangeiro olhando o Brasil e vejo esse cabo de guerra do fiscal, monetário e uma série de problemas como a falta do arcabouço fiscal, uma série de incongruências nos discursos. Para onde eu corro? Não haverá um boom de commodities. Pelo outro lado, a renda fixa brasileira em taxa real de juro é interessante. Mas eu estou aqui, estou olhando o que eu faço no setor real, o que eu faço no setor governamental. Como é que um estrategista da Empíricos me ajudaria nessa situação? Maravilhosa pergunta. A gente tem trabalhado com 3 frentes justamente para endereçar esse ponto de vista. Primeiro, nós somos tradicionalmente uma casa de ações, né? Muito de essência do próprio estrategista-chefe, que é o Felipe Miranda. Ele sempre foi um cara de ações, então nós somos tradicionalmente uma casa de ações. A gente sempre acompanhou muito ações, a carteira principal da casa sempre teve um viés muito grande para as ações. Então, inevitavelmente, a gente não pode olhar para esses valuations atuais da Bolsa Brasileira e se negar a ter posições em ações. A gente olha para esses valuations e faz uma seleção de ações, porque entendemos que sim, vale a pena ter de maneira cabida, respeitando, claro, daí as posições de cada tipo de perfil de investidor, mas posição em Bolsa Brasileira, porque está barato. Mas não estou falando, valuation é gatilho, né, infelizmente. Então, a gente caminha para carregar esse prêmio de risco, porque o earnings yield está muito alto, porque o PE está muito baixo, mas para materialidade de curto prazo tem essas dificuldades que a gente muito bem comentou aqui.
Segundo pilar que a gente tem trabalhado, posições de renda fixa tem sido bastante atrativo assim. O próprio caixa hoje no Brasil, se a gente considerar Tesouro Selic, um fundo DI de taxa zero, um CDB 100% CDI de um banco grande, como um caixa, né, liquidez imediata, claro, como um caixa para um investidor de pessoa física, a gente está falando de 13,75%. De taxa de juro real brutal que o Brasil oferece, não pode ser desperdiçado. Inclusive, a gente viu no ano passado, várias vezes, dando oportunidade para montar posições graduais, sempre em juro longo brasileiro, que é a grande classe ganhadora do Brasil, né? A grande classe brasileira. Tem até comparações que, né, um pouco caricata essa comparação, mas que elas colocam S&P 500 versus IMAB, né, 5+, colocando justamente o S&P passa, mas depois volta, né, faz o catch-up e o IMAB sempre conseguindo ganhar. A posição de juro real brasileiro a gente gosta bastante, temos em nossa carteira e temos feito posições em diferentes vértices ao longo desses últimos estresses, pegando essa taxa, algumas para carregar e outras justamente observando essa marcação ao mercado. Acredito que tem espaço na renda fixa. Crédito privado, para quem tem aptidão para crédito privado, também tem alguns nomes, então você consegue fazer esses blends. Olhando para fora, a gente tem montado nas nossas carteiras internacionais posições grandes em caixa. Então, se você pegar o principal fundo da casa hoje, ele tem um caixa muito grande comprado em bill, né, que é justamente os títulos mais curtos do Tesouro Americano, que agora vão estar pagando 4%, caminhando para 5% ao ano em dólar, né, com risco do soberano americano. Então, uma posição mais conservadora nos Estados Unidos, já olhando para um ou outro nome em equity, porque apesar de entendermos que haja espaço para uma revisão adicional, uma queda adicional de bolsa americana, precificando e earnings mais complicados e a recessão americana propriamente dita, já tem nomes que seja interessante montar posição para um carrego um pouco mais longo. E para fechar, né, proteções. A gente já está falando aqui de posições dolarizadas, olhar um pouquinho para ouro, que tem entregue resultados muito interessantes já desde o final do ano passado, mirando um pouco, porque ele teve o ouro, né, ele dialoga sempre com duas frentes, com a força do dólar e com os yields americanos, né? Ele sempre faz uma comparação com os safe havens, né, que pagam yield. Você teve um estresse muito grande na curva de juros americana e, consequentemente, ele foi ser um detrator do desempenho do ouro. Agora, se ela ficar parada ou arrefecer marginalmente ao longo dos próximos meses, a gente tem espaço para que o ouro tenha uma janela um pouquinho mais avantajada, porque, olhando em janelas dilatadas de tempo, carregar ouro em portfólios é benéfico para a relação de risco-retorno das carteiras dos investidores. Então, a gente trabalha nessas três frentes, né? No Brasil, olhando para a bolsa e renda fixa, dentro de renda fixa fazendo esse blend, um pouquinho com o que for Tesouro Selic, o que for um pouquinho de inflação longa e eventualmente um ou outro nome de crédito privado com uma seleção muito adequada aqui, né? Não gostamos de colocar muito risco em crédito privado, apesar de ser um mercado que ganhou um pouco mais de corpo nos últimos anos, com um enraizamento maior do mercado brasileiro, sempre olhando com uma seletividade maior. E lá fora, já pensando em posições dolarizadas, a gente está falando de caixa nos Estados Unidos caminhando para render 5% ao ano. A gente está falando de alguns nomes de bolsa brasileira, bolsa americana, perdão, que já estão sendo um pouquinho mais atrativos, e ouro, né? Então você consegue trabalhar de maneira conservadora, sem tentar mágica aqui, para um ano que promete ser difícil ainda. A gente não está falando... 2024 talvez seja um pouco melhor, porque a gente já vai ter caminhado para outra perspectiva de taxa de juros, a gente sabe que é o preço do dinheiro, né, no final do dia, mas ainda 2023 promete ser... A gente começou o ano falando, nossa, parece que está continuando, né, na verdade, porque é só... Mas enfim, de qualquer jeito, 2023 ainda vai ser um ano complicado, tem espaço para que haja um certo otimismo em uma ou outra categoria de ativos, mas olhando já para um horizonte um pouquinho mais dilatado, atravessar esse curto prazo um pouco mais ruidoso para a gente ter patamares de ganhos um pouco mais avantajados em 2024. Matheus, ótima explicação, não tem como não aproveitar o gancho, né? Ver a visão, entender um pouco mais da visão de vocês, diante até desse cenário, inclusive, econômico desafiador para as varejistas, mas colocando aqui, queria saber especificamente também a visão da casa de vocês sobre o que está acontecendo com Americanas, lembrando, né, que hoje o papel entrou e saiu de leilão já várias vezes, neste momento está em leilão, mas entrou agora novamente com uma queda já de 38,73%, e o
BNDES acabou de informar, inclusive já vou atualizar aqui informações, que diz que tem 2 financiamentos ativos com Americanas. Eles foram assinados em 2018, totalizando 2,4 bilhões de reais. Segundo o BNDES, ele informou que não está exposto a qualquer risco relacionado a Americanas. Eu queria entender um pouquinho mais da sua visão, né, para Americanas, diante de todo este cenário, como é que a casa está avaliando, e também para as varejistas. A gente sabe o quanto também, né, o nosso lado econômico afeta o poder de compra das pessoas, principalmente diante deste cenário tão desafiador que a gente deve encontrar aí para equilibrar, né, custo e arrecadação, segundo as medidas aí anunciadas pelo ministro Fernando Haddad, mas que tem ainda aí alguns pontos de interrogação, né, algumas pontas soltas. Olha, uma tragédia que aconteceu, que está acontecendo, estamos observando, acredito eu, em termos de mercado brasileiro, talvez no maior escândalo em termos contábeis, Brasil, né, obviamente. Lá fora já teve coisa muito pior, mas aqui, em termos brasileiros, é realmente uma coisa assustadora, principalmente vindo de um grupo tão tradicional, né, vindo de acionistas de referência tão relevantes para a história do empreendedorismo brasileiro. Então é um choque de governança, é um choque de realidade muito grande para os investidores. Nós não temos posição em lojas americanas, já tivemos short no passado, mas faz bastante tempo que a gente não tem posição na companhia. Olhando para varejo, a gente fez uma migração do ano passado, para o início desse, na primeira semana ali, para nomes de maior qualidade dentro do setor, justamente antecipando uma maior dificuldade ainda, uma continuidade de dificuldade que o setor passou, principalmente desde meados de 2021 até aqui, né, nomes muito tradicionais que apanharam, né, a grande campeã do ciclo de bull market de 2016 a 2019, que foi a Magazine Luiza, sendo dizimada em termos de valor de mercado. Então a gente já olhava com olhos mais ressabiados para esse setor e migramos para maior qualidade. Daí o que eu quero dizer maior qualidade? Vou dar um exemplo aqui, Arezzo, por exemplo, um nome que a gente gosta bastante do setor e aí sim tem posição comprado. A gente fica também prestando atenção, porque é difícil falar agora, porque a própria empresa está fazendo auditoria interna dos números para ter, né? Então é difícil a gente fazer conta. A gente fica preocupado também para os nomes derivados para o setor bancário, né? Setor financeiro. E daí a gente estuda, claro, já fizemos essa migração para nomes de maior qualidade dentro do setor financeiro, mas temos posição, sim, nomes como o BTG, como o próprio Itaú, que são nomes mais tradicionais, grandes, resilientes, robustos, já passaram por crises, tem um time excelente, etc. Estamos mais confiantes, mas vai ser um período bastante nebuloso também para esses players. É um choque para o setor, agora todo mundo vai tentar procurar, né, qual vai ser a próxima fraude, sempre que tem alguma coisa, sem falar aqui, né, que se foi ou não foi fraude, quem vai dizer são as autoridades competentes, né, como o próprio Rial falou na conferência com os investidores, mas é claro que joga uma série de dúvidas sobre outras empresas do setor, sobre outras empresas listadas e sobre outras empresas do grupo, né? Agora muito escrutínio sobre Ambev também, não vai demorar para o sell-side provavelmente fazer revisões de preço para Ambev e outras empresas do grupo. Enfim, é uma situação muito difícil para o mercado brasileiro, um titã desses, né, choque de credibilidade muito grande, mas que vamos atravessar sem sombra de dúvidas, mas mirando agora para atravessar, né, como atravessa isso, olhando nomes de maior qualidade, resguarde seu valor. Agora talvez, hoje está caindo bastante, amanhã vai subir, não gostamos desse tipo de approach, né, teve gente que fez isso na queda brutal que teve de mais 70%, daí subiu no outro dia, meu amigo, né, o que está acontecendo com esse papel, ninguém sabe fazer conta em termos de balanço, né, o PL vai para o negativo ou não vai para o negativo, o que está acontecendo, como é que fica o passivo da empresa, infelizmente é bastante nebuloso o momento atual, e a gente prefere se resguardar posições de qualidade no setor, olhando atentamente também para os desdobramentos sistêmicos, né? Porque eu não sou o analista que cobre varejo, né? A gente tem o nome do Fernando, tem a da Larissa aqui dentro que cobre varejo, muito mais proximidade, mas como ganha o caráter sistêmico, a gente tem que acompanhar, todo o time tem que acompanhar com profundidade o que tem acontecido. E eu olhando bastante atento o que está acontecendo para os bancos, né? Eventuais desdobramentos para os bancos, que eu acho que pode ser um ruído grande nos próximos meses. Tá certo. Matheus, quero agradecer. Obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Obrigada. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigada.